Esta semana, o Jornal do Almoço está fazendo uma série de entrevistas ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Pela ordem, hoje recebemos aqui no estúdio a candidata Denise Pessoa, do PT. A entrevista terá 12 minutos e será feita por mim e pelo nosso comentarista Alessandro Valim. Boa tarde, candidata. Seu tempo começa a partir de agora, ok? Ok, boa tarde, Chile, boa tarde, Valim. Boa tarde. Eu queria começar lhe perguntando que a senhora tem reforçado aí ao longo da sua campanha a participação do governo federal, né, com repasse de verbas para Caxias do Sul. De que maneira a senhora pretende fazer com que isso realmente aconteça? E há alguma área em específico que isso pode acontecer efetivamente? Bom, eu atualmente como deputada federal já tenho buscado muitos recursos, né, com o governo federal, e na prefeitura a gente vai buscar muito mais. A gente já trouxe, inclusive, a Universidade Federal, já tem a determinação por parte do governo federal de que a gente vai ter uma Universidade Federal em Caxias do Sul. Além disso, a gente já trouxe mais a ampliação de leitos hospitalares, 110 leitos, né, para o Hospital Geral. E a gente tem várias políticas hoje do governo federal, seja do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, como também outras políticas. E a gente vai priorizar, num primeiro momento, claro, a questão da saúde pública. A gente tem hoje programas, né, do governo federal que ajudam na questão da saúde. Seja para a gente construir uma nova UPA lá na Zona Sul, que a gente tem hoje capacidade de captar recurso do governo federal, seja também para outras UBSs do nosso município e outros equipamentos na área da saúde, mas também a gente tem possibilidades de área da assistência social, ampliar os CRAS, o último CRAS que foi construído foi no governo Alceu, que é o meu candidato a vice hoje na chapa. Então a gente tem várias possibilidades, tem vários programas. Eu digo que nos 14 anos que eu fui vereadora, eu conheci os problemas da nossa cidade, e agora como deputada federal eu conheço os ministros, conheço as políticas públicas e sei como a gente pode acessar assim, mais recursos para a nossa cidade. Questão de posicionamento político, candidato. A senhora se identifica, obviamente, como candidata de esquerda, de centro-esquerda. Desde as vitórias de Pepe Vargas lá nas eleições passadas, a esquerda tem tido dificuldades em termos eleitorais em Caxias do Sul. Não venceu mais e tem um certo teto, digamos, um certo limite. Como superar isso? O que a senhora apresenta diferente em termos de candidatura para conquistar esse eleitor a mais que seria necessário para uma vitória eleitoral? Bom, a nossa chapa ela é composta por 7 partidos e a gente ainda tem apoio de parte do PSB. Então, a gente tem uma chapa aí de centro-esquerda e com pessoas que têm muita experiência, né? Seja o próprio Pepe Vargas, que foi prefeito de Caxias do Sul e que fez uma verdadeira revolução na saúde pública. Mas também a gente tem o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, do PDT, que hoje se coloca como vice, e eu mesmo com toda a minha experiência, né, como vereadora, como deputada federal. Então a gente tem pessoas, né, que têm experiência para a nossa cidade, tem diálogo, e a gente tem discutido com a nossa população. A gente tem ouvido o povo para construir o nosso plano de ação que a gente construiu, né, ouvindo a comunidade. E eu acredito que as propostas elas são concisas, né, elas são concretas, e isso faz com que a nossa população ela também olhe, porque a gente tem um problema hoje na nossa cidade, né, que talvez seja até gerado por um momento em que havia um movimento muito anti-PT. Eu diria que no último período eleitoral eu tinha muito esse discurso. Mas esse discurso acabou levando a cidade ao estado que a gente está, em que as pessoas esperam 3 anos por uma cirurgia, né, que hoje as pessoas estão descontentes com a cidade, entendem que a cidade está parada. Então, acho que a gente já passou dessa fase, a gente precisa superar, acho que não cabe mais esse discurso, acho que agora o discurso, e eu entendo que o discurso a gente precisa superar qualquer discussão ou diferença que a gente possa ter tido, mas eu acho que entendo que a nossa perspectiva agora é pensar uma Caxias grande novamente, uma Caxias humana, e nós temos propostas para isso. Então, eu vejo que a população tem se identificado muito com as nossas propostas. Candidato, uma das bandeiras do Partido dos Trabalhadores é o orçamento participativo. A senhora acabou de falar, né, que para construir o plano de governo as pessoas foram ouvidas. O orçamento participativo foi criado lá na década de 80, né? Ele evoluiu e ele se adapta a essa nova política que se faz hoje? Com certeza. A gente entende que Caxias é a segunda maior cidade do estado. A gente tem muitos problemas na cidade, muitas decisões a serem tomadas e não vai ser apenas eu e o Alceu que a gente vai conseguir definir e saber quais são as prioridades da nossa cidade. Então a gente acredita no diálogo com a comunidade e, portanto, a gente construiu o nosso plano de ação, foram 113 reuniões, 27 regiões da nossa cidade foram realizadas reuniões.
E no nosso programa, né, depois no programa de governo, então tem a previsão da retomada do orçamento participativo, mas a gente não, claro, a gente vai fazer as reuniões presenciais, mas também teremos, né, a plataforma online onde as pessoas vão poder participar a partir da palma da mão, do celular, né, também ter essa consulta, tanto que o nosso programa hoje de governo, ele continua aberto para a gente ouvir as pessoas. Então, nas nossas redes, vocês podem, quem está nos assistindo, pode acessar nas nossas redes, lá vai ter um link no nosso Instagram, @Denise_Pessoa, lá vai ter um link que você vai poder acessar as nossas propostas e também vai poder acessar o link de participação, onde vai dizer, olha, no meu bairro tem problema assim de saúde, de infraestrutura, a gente está escutando a população e a gente vai continuar com isso no nosso governo. Então, usando esse gancho do orçamento participativo, a senhora tem falado muito nas gestões passadas, na gestão na gestão Pepe Vargas. Mas são tempos diferentes, né? O tempo passou. O que aconteceu, o que foi feito nessas gestões, é referência ainda para poder fazer uma boa gestão em Caxias? A situação do município não mudou? A questão, por exemplo, da capacidade de investimento de Caxias não é muito menor do que nessas gestões do passado? Bom, veja só, Alessandro, tu pensa que o Pepe, quando implantou o orçamento participativo, ele praticamente não tinha recurso do governo federal. E a gente olha e pensa, nossa, como ele fez a perimetral com recurso próprio do município. Nós tínhamos um orçamento menor e se fazia muito, né? Hoje a gente tem possibilidade de captar recurso via governo federal ou outros bancos de fomento, então a gente tem mais possibilidades e tem um orçamento muito maior. Então hoje a gente tem mais possibilidades. E essa questão do orçamento participativo, eu vejo que os governos que a gente considera, que o povo fala por aí, né, que são governos que foram bem avaliados, foram governos que tiveram instrumentos de participação. O Pepe teve orçamento participativo, o Sartori teve orçamento comunitário e nós tivemos ainda o Alceu, que continuou com orçamento comunitário. Foi o último governo que teve. De lá para cá, nenhum governo mais teve participação. E aí talvez eu vejo que tem relação com, inclusive, a avaliação do governo, porque quem escuta mais, né, acerta mais os problemas da nossa comunidade. Então eu vejo que a participação ajuda a construir um governo mais eficiente. Candidata, nós temos uma pergunta do nosso colega Bruno Tomé, do Jornal Pioneiro, e traz o seguinte questionamento. Quando vereadora, a senhora se mostrou contrária à reforma da Previdência dos servidores municipais. A justificativa do Executivo é que a reforma visa poupar recursos públicos e tentar reverter o quadro do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. Como é que a senhora vai lidar com isso, né? Caso eleita, como vai tentar reverter isso e como a senhora vai tratar a proposta para o fundo? Bom, a questão do FAPS, né, o Fundo de Aposentadoria dos Servidores, ele precisa ser tratado com vários outros elementos, né? Então, hoje a gente tem um número de servidor que poderia ser maior, né? A gente precisa aumentar o número de servidor para contribuir mais para o Fundo de Aposentadoria. E, claro, isso não quer dizer, eu estou falando de professores, por exemplo, de várias outras áreas, médicos, né, servidores que a gente precisa realmente, né, não é inchar a máquina pública, muito pelo contrário, né, a gente cobrir esses espaços que estão vazios hoje no nosso município. Então, atualmente a contribuição do FAPS, mas a gente precisa garantir, fazer um fundo garantidor. Isso é uma definição que o atual prefeito já teria dito que faria, mas até agora não fez, para a gente não só cobrar dos servidores públicos a questão da aposentadoria, mas também pensar uma retaguarda. Então, nós vamos criar, sim, esse fundo garantidor, para fazer uma retaguarda no FAPS, mas é importante dizer que essa reforma da Previdência, ela trouxe prejuízo para os servidores, porque o funcionário que é seletista, ele passa, quando ele se aposenta, ele não contribui mais para a Previdência até o teto da Previdência. O servidor público, não. Se aposenta e no outro dia, mesmo que receba um salário mínimo, continua pagando para a Previdência. Essa reforma da Previdência que foi aprovada foi uma grande injustiça. Hoje a gente tem funcionários que recebem um salário mínimo e que estão contribuindo para a Previdência ainda. Então, isso é uma injustiça. E a gente, claro, existe uma definição, tem uma discussão hoje no Supremo, que está tendo esse debate, e a gente espera que isso seja revertido, porque realmente, a gente não quer privilégio para os servidores, mas não pode ser também prejudicial.
Porque o que isso vai acontecer? Vai fazer com que os servidores, eles passem, quando estiverem próximos de se aposentar, eles não queiram mais se aposentar no serviço público. Eles vão para a Previdência, né, para o INSS, se aposentar no outro sistema, e aí a gente acaba também perdendo os servidores, porque acaba não sendo mais atrativo, né, para a carreira, né, dos profissionais que a gente precisa. No debate desse primeiro turno, a senhora tem passado tanto quanto ilesa. Assim, óbvio que há discussões, há debates, mas muitas vezes as questões estão mais acaloradas entre outras candidaturas, inclusive indo parar na Justiça. Como é que a senhora tem acompanhado o nível desse primeiro turno e essa passagem um tanto quanto ilesa nas críticas até esse momento? Bom, nós estamos apresentando propostas e a gente quer discutir a cidade, né? A gente quer que Caxias volte a ser grande, volte a ser humana. Então, essa questão das brigas, eu acho que não é produtivo para a nossa cidade, que já está todo mundo cansado. A gente passou um período em que as famílias não podiam mais nem almoçar, né, juntas. Então, a gente não quer fazer coro para esse tipo de discussão. A gente quer realmente debater propostas, né, debater soluções para problemas da nossa cidade. E é isso que a gente tem se concentrado, né, em pensar propostas, ouvir a população e pensar essa Caxias, né, mais humana, com ações mais aceleradas para resolver os problemas, porque veja que a cidade tem um ritmo e às vezes a gestão parece não ter o mesmo ritmo, né? Então a gente precisa mudar isso e mudar com segurança, né? Não é mudar de qualquer jeito. 1 minuto e 30, candidata, para a senhora nos contar o que vai fazer, a primeira coisa que a senhora vai fazer no primeiro dia de janeiro, caso seja eleita. Bom, como a gente tem falado, né, nas nossas reuniões e ouvindo a população, a prioridade vai ser agir na saúde pública. Tudo pode esperar, mas a saúde pública não espera e a gente, infelizmente, acaba até perdendo vidas nessa espera por cirurgias, por exames. Então, nós vamos, sim, trabalhar, articular junto ao governo federal para a gente implantar a política do programa Mais Especialidades, entre outras ações na saúde, mais médico, mas a gente quer zerar as consultas de especialidades, também zerar a lista de cirurgias e nós vamos focar os nossos esforços para priorizar a saúde, cada vez melhorar mais a questão da atenção primária, garantindo os médicos, seja o clínico geral, o ginecologista e o pediatra lá no UBS, trazendo também a estratégia de saúde da família, mais agente comunitário de saúde. Saúde vai ser prioridade, a gente vai priorizar a vida, trazer a vida novamente para a gestão pública como centro. 30 segundos para suas considerações finais. Bom, então quero aqui agradecer a oportunidade, né, dizer que a gente quer muito, eu e o Alceu queremos muito governar Caxias do Sul, porque a gente entende que Caxias pode e deve ser grande novamente, mas acima de tudo mais humana. Eu quero ser a primeira prefeita de Caxias do Sul, porque entendo que como mãe também a gente tem toda essa questão do cuidado com a nossa cidade. Eu quero cuidar de Caxias do Sul como um filho, como a gente cuida de um filho, e porque também amo muito Caxias do Sul e não podemos mais deixar ela assim tão abandonada. Ok. Muito obrigada, candidata. Uma boa campanha, uma boa reta final de campanha. Obrigada, Valim, pela presença aqui no